Antes de elevarmos nossa voz em oração, é importante aquietar o coração. Vivemos dias acelerados, cheios de informações, opiniões e ruídos que competem pela nossa atenção. Mas existe um lugar onde a alma encontra direção, descanso e verdade: a Palavra de Deus. Ela não é apenas um conjunto de textos antigos, nem algo que se torna obsoleto com o tempo. A palavra do Senhor é viva, atual e completa, capaz de alcançar profundamente quem se aproxima com sinceridade. A Bíblia não foi dada apenas para aumentar nosso conhecimento, mas para moldar quem somos. Nela encontramos direção para viver, respostas para nossas dúvidas e esperança para o futuro. Quando desejamos compreender quem Jesus é, a Escritura revela sua cruz, seu amor e sua ressurreição. Quando o amanhã parece incerto, ela aponta para a promessa do seu retorno. Deus não nos deixou perdidos, tentando adivinhar o caminho da fé. Ele nos equipou com a verdade que sustenta a vida. A palavra confronta, corrige e fortalece. Em 2 Timóteo 3, 16-17, somos lembrados de que toda a Escritura é inspirada por Deus e nos prepara para toda boa obra. Isso significa que não caminhamos sozinhos nem despreparados. O Senhor usa sua palavra para alinhar nossos pensamentos, ajustar nossas atitudes e conduzir nosso coração para mais perto dele. Quando nos aproximamos da Escritura com humildade, permitimos que Deus trabalhe em nós de dentro para fora, formando uma fé firme e autêntica. Se essa verdade já falou ao seu coração, escreva "Amém" nos comentários como sinal de concordância e fé. Mesmo tendo acesso à palavra viva de Deus, muitos escolhem apenas as partes que confortam e inspiram, enquanto evitam aquelas que confrontam e examinam o coração. É fácil se alegrar com relatos de milagres, promessas de vitória e mensagens de esperança, mas ignorar os trechos que nos chamam ao arrependimento, à renúncia e à santidade. No entanto, são justamente essas passagens menos populares que produzem crescimento verdadeiro. A Escritura nos lembra que a vida não é apenas sobre o agora. Em Hebreus 9:27 está escrito que ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa verdade traz clareza e propósito. Cada dia vivido nos conduz a um encontro com o Senhor. Nesse momento, não será a aparência espiritual que importará, nem a imagem construída diante das pessoas, mas a condição do coração e a obediência a Cristo. Por isso, o arrependimento não é condenação, mas uma porta aberta para a misericórdia. Provérbios 2:8 e 13 ensina que quem encobre seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, alcança misericórdia. Esconder falhas pode até preservar uma reputação por um tempo, mas jamais cura a alma. A confissão nos traz para a luz, e o abandono do pecado nos conduz à liberdade verdadeira. Deus não expõe o coração para envergonhar, mas para restaurar, alinhar e transformar. Se você entende que o arrependimento é caminho de vida, escreva "Glória a Deus" nos comentários. Quando nos aproximamos da palavra, não devemos buscá-la apenas como um consolo momentâneo, mas como um instrumento de transformação profunda. Deus não deseja apenas acalmar emoções. Ele deseja formar caráter. Por isso, a Escritura nos chama a ir além da escuta. Em Tiago 1:22 somos advertidos a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, para que não nos enganemos a nós mesmos. A fé verdadeira não permanece apenas no pensamento, ela se manifesta nas atitudes diárias. Existe uma fé que habita apenas na mente, e outra que se revela na forma como falamos, perdoamos, reagimos e obedecemos. A palavra de Deus ganha vida quando permitimos que ela molde nossas escolhas, mesmo quando isso exige renúncia. Seguir a Cristo não é apenas concordar com verdades espirituais, mas viver de acordo com elas, permitindo que o Espírito Santo nos conduza em cada detalhe da vida. Um dos ensinamentos mais claros de Jesus sobre o coração de um verdadeiro discípulo está nas bem-aventuranças. Ali, Cristo revela quais atitudes são reconhecidas pelo céu e nos convida a uma autoavaliação sincera. Em Mateus 5, Jesus fala sobre os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Essas palavras não são apenas belas declarações, mas um espelho espiritual que revela como está o nosso interior diante de Deus. Se você deseja viver uma fé que se expressa em atitudes, escreva "Eu creio" nos comentários. Jesus inicia as bem-aventuranças falando sobre necessidade. Ser pobre em espírito é reconhecer que não somos autossuficientes, que não temos forças próprias para viver uma vida que agrade a Deus. É o momento em que deixamos de fingir controle e nos colocamos diante do Senhor com dependência sincera. Esse coração humilde é o primeiro passo para experimentar o reino de Deus. Em seguida, Jesus fala sobre os que choram.
Esse choro não é apenas tristeza pelas circunstâncias da vida, mas dor pelo pecado. Um coração sensível à presença de Deus não trata o pecado com leveza, nem com indiferença. Ele reconhece o erro, se entristece por ter se afastado da vontade do Pai e decide mudar de direção. Esse tipo de arrependimento gera consolo e restauração. A mansidão, a misericórdia, a pureza e o espírito pacificador revelam uma vida que está sendo moldada pelo Espírito Santo. Não são qualidades naturais, mas frutos de um relacionamento contínuo com Deus. Jesus nos ensina que essas atitudes não são sinais de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Elas demonstram um coração transformado, que escolhe responder com graça, onde antes reagiria com dureza. Por isso, vale a pena parar por um instante e refletir com honestidade. Nosso coração está se tornando mais puro, ou estamos alimentando compromissos secretos? Estamos crescendo em misericórdia, ou mantendo a amargura viva? Estamos promovendo paz, ou espalhando tensão por onde passamos? Deus vê além das aparências. Ele enxerga o interior e trabalha ali, onde ninguém mais vê. Se você deseja um coração moldado pelo Espírito Santo, escreva Senhor, transforma-me nos comentários. A palavra nos lembra que Deus não avalia a vida da mesma forma que as pessoas avaliam. Enquanto muitos se impressionam com aparência, palavras bonitas ou atitudes públicas, o Senhor olha diretamente para o coração. Em 1 Samuel 16:7 somos lembrados de que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. É possível parecer espiritual por fora e, ainda assim, carregar orgulho escondido, pecados não confessados e motivações distantes da vontade de Deus. Mas é importante entender algo fundamental: Deus não revela o coração para condenar, Ele revela para curar. Quando o Senhor aponta áreas que precisam de mudança, isso não é rejeição, é convite à restauração. Ele deseja nos conduzir a uma vida mais livre, íntegra e alinhada com seu propósito. A exposição que vem de Deus sempre carrega esperança, porque vem acompanhada de graça. A nossa salvação não está baseada na perfeição, mas em Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e a mesma graça que nos salva é a que nos transforma. Quando percebemos nossas falhas, não devemos fugir do Senhor, mas correr para Ele. Em 1 João 1:9 encontramos a promessa de que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. O Pai nos chama para perto, nos convida ao arrependimento e nos restaura com amor. Voltar à palavra com um coração aberto é permitir que Deus nos fortaleça, nos corrija e nos molde dia após dia. Ele é capaz de nos tornar mais sensíveis às pessoas e mais firmes contra o pecado, conduzindo-nos a uma fé madura e viva. Se você crê que a graça de Deus transforma vidas, escreva "A graça me sustenta" nos comentários. À medida que examinamos nossa vida à luz das bem-aventuranças, somos convidados a escolher a honestidade no lugar das desculpas. Deus concede graça àqueles que se aproximam de Ele com sinceridade, reconhecendo suas limitações e desejando mudança verdadeira. O Senhor é capaz de formar em nós o caráter que Jesus descreveu, não por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo em um coração rendido. Por isso, agora nos colocamos em oração. Senhor Jesus, eu não quero permanecer a mesma pessoa. Eu creio que Tu te importas não apenas com o que faço, mas com quem estou me tornando. Peço que desenvolvas meu caráter e me conduzas à maturidade espiritual, para que minha vida te agrade em meus pensamentos, intenções, palavras e atitudes. Que minha fé seja mais do que discurso, e se torne um reflexo vivo do Teu amor. Pai, Tu conheces cada parte de mim, aquilo que mostro às pessoas e aquilo que guardo em silêncio. Peço que me transformes de dentro para fora, para que minha fé seja firme, constante e frutífera. Remove aquilo que não Te agrada e fortalece em mim tudo o que vem de Ti. Que meu relacionamento contigo seja verdadeiro, profundo e marcado pela obediência. Entrego-Te minhas fraquezas, meus medos e minhas imperfeições, confiando que a obra que começaste em mim será completada. Ensina-me a depender de Ti todos os dias e a caminhar segundo a Tua vontade. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva Senhor, eu me rendo nos comentários. Senhor, eu confesso que não quero viver uma fé baseada na autojustiça. Não desejo olhar para os outros com superioridade, nem agir como se fosse mais espiritual, mais correto ou mais digno do que alguém. Reconheço que tudo o que sou e tudo o que tenho vem da Tua graça. Por isso, guarda meu coração da soberba e mantém-me pequeno aos meus próprios olhos, mas confiante no Teu amor. Que a gratidão seja constante em meu interior, lembrando-me de que só permaneço de pé, porque Tu me sustentas. A Tua palavra me ensina que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, aqueles que reconhecem sua total dependência de Ti. Ensina-me a não confiar em mim mesmo como se pudesse crescer espiritualmente sem a Tua ajuda.
Quando o orgulho tentar se levantar, lembra-me de que todo o bem que existe em minha vida procede da tua misericórdia. Que eu jamais perca a consciência de que preciso de ti em cada passo. Forma em mim um coração manso e humilde. Ensina-me a ser paciente, ensinável e sensível à tua voz. Que eu não precise disputar atenção, nem vencer discussões para provar meu valor. Livra-me de um espírito duro, facilmente ofendido, apressado em falar e rápido em julgar. Que minha força se pareça com a de Jesus, firme na verdade, mas cheia de amor. Que minha atitude revele o caráter de Cristo em todas as áreas da minha vida. Se você deseja viver em humildade diante de Deus, escreva "Tudo vem de ti, Senhor" nos comentários. Pai, coloca em mim uma fome santa, que minha alma deseje aquilo que é justo, puro e verdadeiro. A tua palavra diz que os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos, e é isso que eu peço, um desejo profundo de viver em retidão diante de ti. Que essa busca não seja para agradar pessoas, ou construir uma imagem espiritual, mas uma resposta de amor àquele que me chamou. Mesmo quando for desconfortável, que eu escolha aquilo que honra o teu nome. Jesus, tu és o pão da vida. Tu mesmo declaraste que quem vem a ti nunca terá fome, e quem crê em ti jamais terá sede. Este mundo oferece muitas promessas vazias que parecem satisfazer, mas não preenchem o coração. Por isso, peço que purifiques meus desejos. Quando eu me sentir atraído por aquilo que não edifica, traz meu coração de volta para ti. Quando a inquietação tentar me dominar, ensina-me a descansar em tua presença. Se eu me sentir espiritualmente seco, leva-me novamente à tua palavra, pois nela há vida. Que meu maior desejo seja estar contigo, ouvir tua voz e andar em teus caminhos. Que nada ocupe o lugar que pertence somente a ti. Sacia minha alma com a tua verdade e fortalece minha fé, para que eu permaneça firme mesmo em tempos difíceis. Se você deseja ter fome e sede da presença de Deus, escreva "Minha alma tem sede de ti" nos comentários. Senhor, purifica o meu coração. A tua palavra declara que os puros de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus. Eu desejo te ver com clareza, sem que o pecado obscureça minha mente, ou endureça minha consciência. Lava-me de toda impureza, inclusive daquelas que ninguém vê. Remove compromissos secretos, pensamentos divididos, e tudo aquilo que entristece o teu Espírito Santo. Concede-me integridade quando ninguém está observando e coragem moral quando fazer o que é certo se torna difícil. Que minha vida seja coerente, para que minha fé pública seja a mesma que vivo em secreto. Não permitas que eu viva de aparências, mas de verdade. Examina-me, corrige-me e fortalece-me para que eu caminhe em santidade. Pai, suaviza aquilo que se tornou duro dentro de mim. Tu prometeste dar um novo coração e colocar um novo espírito dentro de nós. Faz essa obra em mim. Remove toda resistência, toda teimosia e toda desculpa que uso para permanecer igual. Substitui por um coração sensível, disposto a ouvir e obedecer. Molda-me segundo a tua vontade e conduz-me por teus caminhos, pois desejo viver de modo que te agrade. Se você deseja um coração puro e sensível à voz de Deus, escreva "Cria em mim um coração puro" nos comentários. Senhor, faz de mim um instrumento de paz. A tua palavra ensina que os pacificadores são chamados filhos de Deus, e eu desejo refletir esse caráter em minha caminhada diária. Guarda minha língua e meus pensamentos. Livra-me de palavras impensadas, de comentários que ferem, de murmuração, ironia e ira. Ensina-me a falar com graça, a ouvir com atenção e a agir com sabedoria. Que eu seja rápido para perdoar e lento para me ofender. Quando eu for tratado com injustiça, ajuda-me a responder com mansidão. Quando eu for incompreendido, sustenta-me com humildade. Quando alguém me ferir, ensina-me a entregar essa dor em tuas mãos, sem permitir que a raiz da amargura se instale em meu coração. Dá-me força para abençoar em vez de revidar, para orar em vez de retaliar, e para escolher a paz sempre que estiver ao meu alcance. Pai, que minhas atitudes glorifiquem o teu nome. Ajuda-me a afastar-me do pecado com rapidez e a resistir às seduções deste mundo. Ensina-me a amar o que tu amas e a rejeitar tudo aquilo que tenta destruir minha alma. Renova minha mente, remove velhos padrões, antigas reações e desejos que me afastam de ti. Reveste-me do novo homem, criado em justiça e santidade. Jesus, eu entrego minha atitude, meu caráter e meu crescimento espiritual em tuas mãos. Guia-me dia após dia, formando em mim um coração semelhante ao teu. Eu confio em ti, agradeço-te e declaro minha dependência da tua graça. Em teu nome eu oro. Amém. Se essa oração falou profundamente com você, escreva "Amém" nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje.